Fala pessoal, André Canso de volta para mais um vídeo sobre tape reading da playlist que a gente está fazendo aí. O último vídeo foi uma leitura de fluxo com ativo em baixa volatilidade. Então você que não viu ainda, entra ali nas playlists, tem uma série de vídeos aí sobre mercado financeiro utilizando a técnica tape reading, desde as ferramentas básicas até alguns vídeos com relatório de performance operacional para você aprender a operar na bolsa de valores e ativos financeiros. Hoje eu resolvi trazer um vídeo que você que viu o título aí já deve estar se perguntando o que tem a ver o ativo com a técnica de tape reading. Então eu vou colocar aqui algumas informações, eu deixei a minha colinha aqui para a gente poder discorrer sobre o assunto, e eu deixei uma tela aqui na plataforma com um fluxo de vários ativos. Acabou saindo aqui o book desses primeiros, mas é semelhante a esses outros aqui, porque o pregão já acabou, a gente está fazendo esse vídeo depois do pregão, e eu tenho aqui uma série de ativos que a gente pode operar com fluxo. Então, por que eu tenho que me preocupar com o ativo para definir se eu vou operar a técnica de tape reading ou leitura de fluxo? Vocês podem ver aqui, eu coloquei, né, nessa plataforma, eu estou com o Trade aberto aqui, eu coloquei vários ativos com duas ferramentas que a gente falou ali na playlist. Se você não viu, dá uma olhada lá, que é o Times and Trades e o Book de Ofertas, que foi o primeiro vídeo. Todos esses ativos eles têm Times and Trades, que são onde saem os negócios executados, e tem o Book de Ofertas, que é onde eu vejo as ofertas que estão disponíveis para execução. Então, se a gente puxar aqui, eu tenho aqui embaixo esse ativo é a Vale 3, que é o ativo da empresa Vale, e eu tenho ofertas de compra, ofertas de venda. Eu tenho desse lado aqui uma opção de Petro, que eu tenho os negócios executados e tenho o book com as ofertas de compra e as ofertas de venda. Eu tenho esse outro ativo último aqui, que é o boi gordo, que a gente consegue negociar também na bolsa de mercadoria de futuros, e ele tem uma particularidade que ele não aparece o código da corretora. Ele é um que a gente fala de leitura cega. Só que se você der uma olhada no Times and Trades, e o book ele vai ser a mesma coisa desses aqui sem a corretora, você consegue verificar a quantidade de lotes executados e o preço que foi executado. Então eu consigo fazer uma leitura de fluxo nele. Aqui eu tenho os mais comuns que a gente vê aí na mídia, que são o dólar, o índice, o DI, que é a taxa de juros da economia, eu consigo fazer também a operação deles. Então a gente tem uma série de ativos que eu posso fazer a utilização da técnica de tape reading, lembrando que a leitura de fluxo você vai usar para um day trade, que é uma operação executada no mesmo dia, com abertura e fechamento no mesmo dia. Então eu deixei aqui a primeira pergunta: o ativo tem fluxo? Então muita gente pergunta: eu posso utilizar o fluxo no Forex, que é um dos ativos disponíveis para a gente poder operar aí no mercado financeiro? Não. Por quê? Por isso que a gente usa plataformas com gráfico no Forex. O Forex ele tem uma particularidade que você negocia na corretora que você está vinculada. Então você não tem a visualização do mercado como um todo. Então você tem como olhar algumas ferramentas de fluxo em algumas corretoras, só que você não vai ter a noção do mercado centralizado, que é o que acontece no Brasil, na B3 e BMF. Então você conseguiria operar com fluxo o dólar, o índice, ações, tanto o lote cheio quanto o fracionário, opções de ações, commodities, que são boi, milho, café, que estão disponíveis na BMF. E eu consigo operar inclusive bolsas de fora, como a CME de Chicago, mas a minha recomendação é que, se você não sabe nada, começa pelo Brasil primeiro, tenta entender, até porque vai ser mais fácil de você obter informação, e aí você, com o desenrolar do trading, você dá uma olhada nos mercados de fora. Então, por que é importante a gente poder saber qual o ativo que eu vou operar? Porque se você atirar para todo lado, vamos dizer dessa forma, você não vai aprender as características do ativo, o que influencia o ativo, quais são as particularidades dele, a fundo para virar um especialista naquele ativo. E a grande chance é que, operando qualquer coisa, você vai entrar na estatística dos 90, 95% das pessoas que não ganham no mercado financeiro.
Então eu coloquei aqui algumas coisas importantes. Qual é o código do ativo? Então se a gente pegar aqui na nossa plataforma, eu tenho o DOL F21. O DOL F21 é a sigla de vencimento de janeiro para 2021 do dólar. Cada ativo desse aqui, ele tem uma nomenclatura e tem, no caso dos futuros, eles vencem a cada mês ou a cada 2 meses, dependendo da particularidade do ativo. Que é uma coisa que você tem que saber também, qual que é a data de vencimento, quando que ele vence, como que funciona o processo de vencimento do ativo, para que você não seja pego de surpresa operando um vencimento que não tenha a liquidez suficiente para você operar. Então, primeiro ponto, qual é o código do ativo? Segundo, quais são os horários para você fazer a operação? Se você for operar a Bolsa de Valores na Vale 3, por exemplo, você vai começar a negociação a partir das 10 horas ou hora que liberar o leilão ali. Tem um período que é formado o preço do ativo, que a gente chama de leilão, e ele começa a partir das 10 horas. Se você for operar dólar em índice, você vai operar a partir das 9 horas da manhã. Qual que é a margem necessária para fazer a operação? Então, por que isso é importante? Tem uma diferença. Se você vier aqui no ativo dólar cheio, você tem uma necessidade de uma margem que a corretora exige para operar. Se você mudar esse dólar cheio para dólar mini, que é o que a maioria do varejo opera, as pessoas físicas, você vai ter uma margem menor. Então, suponhamos, se você tiver 125 no dólar cheio, na mesma corretora, você pode ter 25 para operar o dólar mini. Então, a margem muda. Por que é importante a margem? A gente falou sobre a alavancagem em um dos vídeos que a gente fez aí de conceitos, e você precisa saber o quanto você precisa ter em conta para poder operar aquele ativo com uma folga que te permita aguentar o balanço do ativo. Junto a essa margem necessária, você vai ver na corretora os custos para operar determinado ativo. Então, um ativo, por exemplo, um contrato de mini índice, mini dólar, ele tem um custo X de operação, tanto de custos da corretora quanto da própria bolsa. Se você for operar ações, ele tem um custo diferente. Talvez a corretagem vai ser maior. Você tem que fazer um cálculo de quanto que vai ser o alvo que você vai precisar buscar na operação para poder compensar você entrar no ativo. O DI é um ativo mais caro, então talvez você não consiga, com uma margem pequena que você operaria um mini dólar, um mini índice, operar o DI, operar um contrato de boi, um contrato de milho. Então você precisa saber a margem exigida para operar o determinado ativo e também os custos para a operação. Qual a melhor corretora para a gente fazer a operação? Mas se eu tiver uma corretora boa, eu vou operar qualquer ativo, não necessariamente. Se você olhar na Capital Markets, por exemplo, você não consegue operar uma venda descoberta em opções. Então você vai ter que buscar uma corretora que você consiga fazer essa operação. Então você vai precisar saber das características do ativo e verificar se a corretora que você quer utilizar ela tem os melhores custos, tem a melhor margem para o seu capital, tem a melhor estrutura e permite as operações que você vai fazer. Qual é o tick mínimo do ativo? O que é tick mínimo? É a variação mínima. Então, se você vier aqui na Vale, qual que é a variação mínima da Vale? É 1 centavo. Só que se você pegar a Vale, que custa R$ 84,00 aproximadamente, e for operar um outro ativo que custa R$ 5,00, o balanço do ativo é diferente. Então você tem que saber primeiro qual que é o tick do ativo. Então se você olhar aqui no dólar, o tick é meio ponto. E qual que é a velocidade que o ativo movimenta. Eu até coloquei aqui embaixo na parte de volatilidade. Qual que é o lote padrão do ativo? Então se eu for operar um contrato de mini dólar, quantos contratos eu consigo operar por operação que eu vou fazer? Se eu for operar o mini dólar, eu consigo operar de um contrato em um contrato. Se eu mudo para o dólar cheio, eu preciso fazer uma operação com 5 contratos. Então, quando você for olhar a margem necessária para operar e os custos para a operação, talvez você tenha que considerar o tamanho do lote que você vai operar. Se você vem aqui na Vale e opera um lote cheio, você vai operar com 100 ações. Se você operar na Vale 3 fracionário, é um ativo que te permite operar de ação em ação. Mas será que compensa financeiramente? Talvez compense para você ter um período de aprendizado
E à medida que você vai aumentando, você aumenta a quantidade de contratos, pode até fazer essa operação no fracionário, que ele vai até 99 contratos. Chegando a uma operação maior que 99 contratos, você teria que passar para o lote padrão ou lote cheio. E a mesma observação para opções, para o contrato de commodities que a gente fala, que são o milho, o boi, o café e outros. Com relação à liquidez e volatilidade, para a gente poder operar o fluxo de ordem, eu preciso de liquidez, que é a possibilidade de sair do preço que eu quero. Então eu tenho que analisar onde que eu consigo sair na operação do ativo. Então se eu tiver na Vale 3, eu tenho um book que vai me dar nesse caso aqui desse book que está aberto, ele tem uma diferença de 3 centavos. Vamos dar para efeito de teste, olhar o fracionário aqui. Então eu venho aqui, abrir uma boleta aqui, vamos trocar o papel. Vale 3F. Vale 3F eu já tenho uma diferença de 4 centavos. E muitas vezes a diferença do cheio para o fracionário é bem maior do que essa diferença de 1 centavo que a gente viu aqui. Então eu preciso de liquidez e eu preciso de volatilidade, que é o movimento do ativo. Então se você resolver operações, pode ser que você olhe um papel em ações que não compensa a operação por fluxo, e talvez no caso do day trade nem por outra técnica, pela falta de volatilidade que ele tem. Então você precisa analisar esses dois pontos, sobretudo nesses aspectos aqui. Qual que vai ser o seu provável stop técnico e financeiro? Então, se você tem o mercado de dólar, suponhamos que ele esteja com uma variação que vai te dar uma entrada e um provável stop de 3 a 5 pontos. 3 a 5 pontos no dólar, no mini dólar, você vai ter de 30 a 50 reais de prejuízo se você errar a operação. Você tem margem para fazer essa operação? Quais são os principais players que operam no mercado? Esses principais players, eles mudam de acordo com o ativo. Então, se você for operar opções, você vai verificar que tem alguns players que estão formando preço. Então, é interessante que você analise essas características no dólar, no índice, no ativo que você escolheu para operar, para saber quem que está movimentando o preço. Geralmente, quem vai movimentar o preço não são os pequenos operadores, são os grandes players que a gente fala, as instituições. Quais são os melhores horários para operação? Os horários de maior volatilidade. Se você for operar o dólar na hora do almoço, do meio-dia a 1, é possível operar? Sim. Só que ele tem um movimento muito mais parado do que a operação na abertura do mercado, de 9, 9h30 até umas 11 horas da manhã. Então, essas informações você só vai ter se você estudar o ativo que você vai fazer a operação. E as melhores técnicas operacionais para operar o ativo? A gente já viu nos vídeos anteriores que a gente opera buscando suportes, que são barreiras embaixo para o preço não cair, e resistências que impedem o preço de subir um pouco mais. Só que dependendo do ativo, você vai ter no caso de ações, por exemplo, você tem um fluxo muito mais direcional do que o dólar que movimenta, do que o índice que balança muito mais. Então, será que é interessante eu operar na contratendência no caso de uma ação? Vai depender do estudo que você vai fazer do papel. E esse ponto que eu vou colocar aqui é um ponto bem interessante. No mercado, principalmente nas mídias sociais hoje, você ouve muito falar desses dois primeiros ativos aqui. O dólar, e aí eu vou até mudar aqui, o WDO FUT, que é o mini dólar, e o INFUT, que é o mini índice. Até saiu da tela aqui. Voltou. Que é o mini índice. O fluxo do índice do mini índice não apareceu aqui, então vamos deixar do índice. Esses dois ativos você encontra muito material gratuito e até cursos pagos que você tem que avaliar se é interessante nesse momento você investir, para poder buscar referências de como que o ativo se movimenta, quais são as influências, até coloquei aqui as principais influências do ativo. Então, o dólar, por exemplo, ele tem uma correlação com o índice, tem uma correlação com o petróleo, com o próprio DI que a gente colocou aqui. No caso da Vale, o que movimenta no mercado que faz o preço subir ou descer? Você vai operar uma determinada ação, a gente tem diversas ações no mercado. Se você resolver operar day trade em ações,
quais são os principais eventos desse papel. Vai sair resultado da empresa? Não vai sair? Essa semana é boa para operar? No caso de opções, qual é o mês, a semana de vencimento? Convém eu operar na semana de vencimento? Tem um fluxo menor? Será que é interessante eu me colocar nessa situação de risco maior? Todas essas informações você precisa para poder decidir se você vai ter material suficiente para poder aprender sobre o ativo. Então, com todas essas informações aqui que eu coloquei, qual que é a minha sugestão? Vai para o simulador. Se você ainda não sabe operar, vai para o simulador, fica lá um dia, uma semana, um mês, olhando como que o dólar se movimenta, como que o índice se movimenta, como que as ações se movimentam, qual que é o ativo que você tem uma leitura técnica com fluxo de ordens, e até você, se você é grafista, usa análise técnica ou price action, também serve a mesma análise. Se você consegue entender o movimento do ativo, se você consegue informações a respeito do ativo, busca referências de ensino que vão te passar informações de qualidade a respeito do ativo e testa as técnicas que você aprender, o movimento, faz determinadas entradas ainda no simulador para você verificar se você se dá bem com aquele ativo. Uma vez escolhido o ativo, tenta se especializar nele para que você consiga ter um domínio do ativo aliado à sua técnica, seja ela uma análise de fluxo de ordens ou uma análise técnica, um price action. Então, para quem estranhou o nome do vídeo, qual ativo eu devo operar, nessa série que a gente está fazendo de tape reading, é muito importante você ter o domínio do ativo, porque a técnica ela é somente a execução, é a leitura que você vai colocar. Você precisa saber quais as notícias, por exemplo, que vão ter impacto no ativo que você vai operar, para não ser pego no meio da notícia e tomar um stop aí por bobeira na operação. E aí cabe aqui, para a gente poder fechar, uma autoanálise. Dentro dessas informações que você levantou aqui de custos, de margem para operar, eu tenho margem para operar esse ativo? Então eu quero operar day trade em ações e eu tenho R$100, eu vou dar conta de operar? Talvez a corretora não vai nem te liberar a alavancagem para você operar. Aí você pode começar com uma ação fracionária, que você vai conseguir comprar sem alavancagem e fazer um movimento até que você tenha caixa para operação. Eu tenho R$100, eu posso operar mini índice, mini dólar? Pode, mas convém? Pensa bem, se você estudar o ativo, esses dois ativos aqui, você vai perceber que com R$100 na conta, e lembrando que a corretora não vai te zerar com 100, ela vai te zerar provavelmente com 70% da margem, no mercado volátil, qualquer balanço do mercado te tira. Eu tenho disponibilidade de horário para operar esse ativo, então depois que você fez o estudo aqui dos melhores horários para operar, quando que o ativo se movimenta, será que você tem disponibilidade para operar nos melhores horários que esse ativo vai te proporcionar? Eu consigo ler o fluxo desse ativo? Tem muita gente que vai para o dólar porque não consegue ler o índice e vice-versa. Então vai da percepção sua na hora de fazer o teste no simulador, se você vai adaptar com aquele ativo. Então, no mercado de ações, como você tem um fluxo mais direcional, acaba sendo um pouco mais fácil de você pegar a leitura de fluxo. Só que não é porque é mais fácil que você vai ler de qualquer jeito. Então você precisa se perguntar, depois desse tempo que você fez o teste, você conseguiu ler o fluxo do ativo? Ou, se você é grafista, você conseguiu entender a movimentação do ativo? E principalmente, e essa pergunta aqui é antes de você partir para a conta real e aí começar a operar de verdade, na real. Qual é o meu resultado no simulador? Nesse tempo que eu estudei sobre o ativo, eu já sei o que movimenta, eu já sei o que eu preciso para operar, eu entendo os códigos, eu sei as referências que eu preciso buscar, eu inclusive posso até já ter achado um mentor para poder me ensinar. Qual que é o meu resultado no simulador? Porque se o seu resultado no simulador é negativo, talvez não seja a hora de você começar a operar ainda. É a hora de você fazer um diário de trade, entender o que você está errando e corrigir, começar a ter um resultado positivo e aí você partir para a operação. Tá bom? Então esse foi mais um vídeo da série de tape reading. Qual ativo que eu devo operar? É um ponto muito importante para quem quer
fazer operações na bolsa, principalmente quem vai fazer day trade. Lembrando que quanto menor o tempo que você faz a operação, maior o risco que você está assumindo. Se você opera com uma margem muito baixa, é como se o mercado andasse a 1000 por hora. Então faça essas análises e veja se o ativo que você está tentando operar é o mais adequado para você. E escolheu o ativo, conseguiu fazer a leitura, vai a fundo, procura se especializar, ser especialista naquele ativo, porque só assim você vai conseguir almejar aquele 5% de sucesso no mercado. Lembrando que, só para deixar um estímulo aí, qualquer área que você escolher para fazer, esportes, medicina, odontologia, direito, qualquer profissão que você escolher, você tem uma parcela de profissionais de extremo sucesso. Então, essa propaganda de que só 5% dá conta no mercado financeiro, isso vale para tudo. Tem um Neymar, um Michael Jordan, então isso se replica para tudo. O importante é que você se prepare e você vá para o mercado sabendo o que você está fazendo. Tá bom? Esse foi mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, marca aí o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Abração, pessoal!